E antes de começarmos a mensagem, nós vamos orar com vocês. Primeiramente, vamos orar, assim como estamos. Pai querido que estás nos céus, vamos abrir a Tua palavra neste momento. Que ao abrirmos a Tua santa mensagem, que ela venha falar ao nosso coração, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para entendermos as palavras de Jesus ditas naquele tempo, e são reais para nós em nosso tempo. Derrama o Espírito Santo sobre nós neste momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Vamos abrir então a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Aqui temos a parábola dos talentos, capítulo 25, verso 13. Capítulo 25, verso 13. Todos acharam? Todos que acharam, digam amém. Então, verso 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Jesus terminou a parábola das 10 virgens. Nós já estudamos com vocês a parábola das 10 virgens. E as virgens que não se prepararam, porque não tinham azeite nas suas lâmpadas, e a lâmpada se apagou, e o noivo chegou, e elas não puderam entrar com o noivo, foram correndo buscar azeite, comprar azeite na última hora, e quando voltaram a porta se fechou. Preste atenção nesse texto que está aí em Mateus capítulo 25 e o verso 10. Capítulo 25, verso 10, finalzinho do verso 10. Fechou-se a porta. Queridos, coisa terrível é quando a porta da graça se fechar. Essa frase, fechou-se a porta, se refere ao momento em que muitos vão querer salvação e não vai ter mais salvação. Porque hoje a porta da graça está aberta, mas não vai ficar aberta para sempre. Chegará um momento em que Jesus deixará de interceder. Hoje é dia de confessar pecados, mas para sempre, não. Vai chegar um momento que Jesus Cristo vai deixar de interceder. Então, nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso o verso 13 diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Na Bíblia tem capítulos e tem versículos, mas quando ela foi escrita, não tinha nem capítulos e nem versículos. Então, o verso 14 é continuação do verso 13. Não é outro assunto. Como Jesus disse no verso 13, vigiem porque vocês não sabem o dia e nem a hora, ele continua explicando. O que quer dizer isso? Você não sabe nem o dia e nem a hora. Verso 14 continua explicando. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Você não sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Jesus estava contando a parábola e ele é representado por este homem que foi embora, chamou os seus servos, seus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Você é aluno de Jesus? Você é seguidor de Jesus? Então é para você que Jesus está falando. Ele é esse homem da parábola que se ausentou para longe. Ele não foi para o céu? Ele disse: eu vou para a casa do meu Pai. Mas antes de ir para o céu, este homem fez o quê? Chamou os seus servos e lhes confiou o quê? Os seus bens. Jesus distribuiu bens, dons, talentos. Existe o talento do tempo, que é igual para todo mundo, 7 dias de 24 horas. Existe o talento da voz, que não é igual para todo mundo, porque alguns cantam, outros não cantam, mas uns falam mais, outros falam menos. O talento da voz, o talento da saúde. Queridos, Deus deu dons, inteligência, capacidade, faculdades mentais, habilidades. E Ele vai pedir conta de cada dom, de cada talento, de cada habilidade. Alguns sabem e entendem de música, outros gostam de outra profissão.
E eles são habilidosos. Você fica olhando e pensando, como é que ele aprendeu? Ele sabe fazer. Ninguém ensinou, ele sabe fazer. Tem habilidade para fazer. Deus deu inteligência, certo? Alguns inventam coisas. E você fica imaginando, como é que ele inventou isso? Deus dá dons, habilidades, inteligência para cada pessoa. Mas Deus também pede contas dos bens que Ele distribui, dos talentos que Ele dá. E aqui Jesus está dizendo, eu sou este homem da parábola, que me ausentei para longe, mas antes chamei os meus servos, vocês, nós todos somos servos de Jesus, e Ele nos deu o quê? Talentos. A sua influência é um talento. Você já percebeu que você influencia pessoas para o bem e também para o mal? Tem pessoas que têm facilidade, Zequinha, para arrastar outros. Eu já percebi que você tem facilidade de convidar pessoas e trazer pessoas. Ele já trouxe várias pessoas aqui a convite dele. É um dom. A Leila uma vez fizeram um concurso lá, dizendo, quem trouxer mais pessoas, convidar mais pessoas, vai ganhar um prêmio. Quem ganhou? A Leila, porque ela trouxe quantas pessoas naquele dia? Hein? 17 pessoas vieram, assistiram ao programa, foram convidadas pela Leila. Tem pessoas que têm facilidade. É uma influência que você fala com as pessoas, você transmite aquela confiança, aquele sorriso. É o talento da influência positiva para atrair pessoas para Jesus. Entende? Então, Jesus Cristo distribuiu talentos para todos. Ninguém diga, não tenho nenhum talento. Mentira. Mentira. Se você pensa que você não tem nenhum talento, você está muito enganado. Porque Jesus Cristo deu talento para todos. Leia uma parábola agora, o verso 15. Verso 15. A um, ele deu quantos? 5 talentos. A outro deu 2. E a outro deu 1. E a outro deu nenhum. Hein? Não está escrito isso aí? Não? Então, você não pode ficar olhando para mim, você tem que olhar para a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, você tem que estar com o olho na Bíblia. Quando eu paro de ler a Bíblia, aí você olha para mim. Quando vamos ler a Bíblia, você olha para a Bíblia, tá certo? Porque aqui não diz que ele não deu talento para alguns. Ele deu para todos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. O que recebeu menos, recebeu 1. Verso 16. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar, ou seja, trabalhar com os talentos. Sabe o que é negociar? É trabalhar. Eu te dou 5 reais e você sai. E começa a negociar com esses 5 reais. E de repente você tem 10 e 15. Você vai trabalhando, tá certo? O que tinha 5, imediatamente saiu a negociar com eles e ganhou quanto? Outros 5. Verso 17. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez o quê? Fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Você acha que está certo isso? Você acha que porque você recebeu 1 talento, você tem que enterrar? Eu não gostei, ele só me deu 1. Isso foi menosprezo, isso foi discriminação. Por que para um deu 5, o outro deu 2 e para você e para mim deu 1? Você pare de olhar para os talentos dos outros e administre o que você tem. Tá certo? Você não precisa ficar focando, colocando a sua atenção no talento dos outros. Eu gostaria de fazer como ele faz. Não. Você pode fazer coisas melhores do que ele, coisas que ele não sabe fazer, mas que você sabe. Pare de valorizar o talento do outro. Valorize o talento que Deus deu para você. Desenvolva esse talento.
Mas este pobre servo diz o quê? Ele saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, quando é que Jesus morreu e ressuscitou e subiu para o céu? Quando? No ano 31. No ano 31. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, morreu na sexta, ressuscitou no domingo e subiu para o céu. 40 dias depois de estar na terra, ele subiu para o céu. Ele permaneceu na terra 40 dias após a ressurreição. Queridos, ele foi tudo no ano 31. Hoje nós estamos em 2026. Ano 31. Quando é que vamos completar 2000 anos do momento em que Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu? Se ele morreu no ano 31, quando é que nós vamos completar 2000 anos? 2031. Está chegando perto, não é? Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, irmãos. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas o tempo aproximado da volta de Jesus, nós sabemos. Vou repetir. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Mas o tempo aproximado, nós sabemos. Porque Jesus disse, quando vocês olham para o tempo, vocês dizem, vai chover. Vai acontecer isso. Chegou a primavera, chegou o verão, porque você vê os sinais dos tempos. Assim também, quando vocês verem os sinais dos tempos, vocês poderão saber que é chegada a hora da volta de Jesus. Você não sabe o dia e a hora, mas está próximo, muito próximo. Em 2031, completam-se 2000 anos desde que Jesus morreu e ressuscitou. Lembrem-se que de 2000 em 2000 anos, acontecem coisas muito majestosas na terra. Por volta dos 2000 anos depois que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden, aconteceu algo trágico que mudou o planeta Terra inteiro, chamado de dilúvio. Dilúvio universal. Quando as águas caíram do céu, nunca tinha chovido, começou a chover, cair águas e jorrava água de baixo e de cima, e cobriu a terra. Só Noé e a sua família foram salvas na arca. Foi por volta do ano 2000 quando aconteceu isso. Aí passaram-se mais 2000 anos. Completaram 4000 anos, não é? Depois que Adão e Eva pecaram, 2000 anos, o dilúvio, mais 2000 anos, o nascimento de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, quando já tinham se passado 4000 anos do pecado. Agora, estamos nos aproximando de 2000 anos novamente, no ano 2031, vamos completar 2000 anos, contando da morte e da ressurreição e ascensão de Jesus. Eu não sei se Jesus vai voltar em 2030 ou vai voltar em 2031, eu não sei. Mas nós estamos imaginando que estamos completando mais 2000 anos. Este homem da parábola é Jesus, que distribuiu bens, e ele vai voltar para fazer o acerto de contas. Quanto eu dei para você? Tanto. E o que você rendeu? Tanto. Tudo bem. Entra no gozo do teu Senhor, entra no paraíso. Veja aí a resposta. Veja como Jesus falou aqui. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. O que ele fez? Ajuste de contas. Vocês sabem o que é ajuste de contas? Tem gente que pensa que não existe ajuste de contas. Tem gente que vive nesta terra, faz o que bem entende e acha que não vai prestar contas de nada. Você vai prestar conta de tudo. Do cabelo que você tem, dos olhos que você tem, da voz que você tem, do tempo que você tem, do dinheiro que você tem, da inteligência que você tem. Você vai prestar contas a Deus, porque Deus deu para você tudo isso. Tudo veio das mãos de Deus.
e ele vai pedir contas. Veja aí o acerto de contas no verso 20. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5. Aleluia! Ele duplicou. Olha, o senhor me deu 5, trabalhei, ganhei mais 5, são 10. O que o senhor da parábola, quem é o senhor da parábola? É Jesus. O que ele falou? Verso 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Ou seja, entra no paraíso. Agora o verso 22. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que eu ganhei. Ele ganhou 2, trabalhou com eles, ganhou mais 2. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Verso 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você quer ouvir essa frase de Jesus? Muito bem, servo bom e fiel. Ouvir isso da boca de Jesus, meu irmão, é salvação, é entrar no reino de Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria de seu Senhor. Agora o verso 24. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo. Quem é o homem da parábola? Jesus. O que esse que ganhou 1 talento, qual era a imagem que ele tinha de Jesus, de Deus? A imagem que ele tinha de Deus? Que Deus era ruim. Quando você tem uma imagem errada de Deus, provavelmente você vai se perder. Provavelmente. Porque se você pensar mal de Deus, você vai pensar bem de quem então? Hein? Não é? Se você acha que Deus é ruim, que Deus é exigente demais, que Deus é arbitrário, que Deus é aquele que gosta de castigar, você tem uma imagem totalmente diabólica de Deus. Porque essa imagem de que Deus é ruim, Deus exige demais, que você não consegue obedecer a Deus, isso são ideias que Satanás coloca na mente das pessoas. Mas são mentiras de Satanás, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Por isso, esta compreensão, este conceito errado que este homem tinha de Deus, resultou na perdição dele. Veja aí, o verso 24. Ele disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou. Como é que você define uma pessoa que colhe onde não plantou? Se você ligar, faz uma plantação, e eu vou lá e colho a plantação para mim, o que é isso? Ladrão. Este homem estava... O conceito que ele tinha de Deus era que Deus era um ladrão, que pegava o que não era dele. Veja o que esse homem... Lógico que ele não trabalhou e não desenvolveu o talento que Deus deu para ele, porque ele não compreendia Deus, ele tinha um mau conceito de Deus, ele não gostava de Deus. Para ir para o céu, primeiro você tem que gostar de Deus, amar Deus e amar o Filho de Deus, porque quem não ama o Filho de Deus, que morreu por nós na cruz, não vai amar o Pai, que enviou o Filho para morrer por nós. Nós temos que amar a Jesus, porque tudo que Deus faz é por amor, e a sua resposta também tem que ser por amor. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de nada, Deus tem tudo, é dono de tudo, mas Ele quer o seu amor, entende? Deus fez um plano de graça, de salvação pela graça, e a única resposta que nós podemos dar é amar a Deus, responder com amor. Mas este homem aqui, dizendo no verso 24, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou,
Veja só, é isso que você pensa de Deus? Verso 25, fiquei com medo. Quem tem medo não ama. Você, esposa, tem medo do marido? Tem esposa que cuida da roupa do marido, faz a comida para o marido, parece que ela está amando, mas não, ela tem medo. Quem tem medo não ama. Eles confundem. Você cuida bem do seu marido porque você ama ou porque você tem medo? O que Deus quer é amor. Deus não quer um serviço por medo. Você não tem que ter medo de Deus, porque Ele deu Jesus para morrer por você. Qual é a maior prova de que Ele ama você? Jesus morreu na cruz. Jesus, Deus Filho, se tornou homem, viveu entre nós, se tornou membro da família humana. Qual a maior prova que Deus poderia dar do amor dele, além de dar o próprio Filho que ele tinha? Então, queridos, o conceito que nós temos de Deus. Vocês já ouviram falar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, arbitrário, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de misericórdia? Quantos já ouviram falar disso? O Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, um Deus que exigente, e no Novo Testamento é um Deus de misericórdia. Satanás que inventou a história de que o Antigo Testamento o Deus era ruim e que o Novo Testamento o Deus é bom. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, Deus tem a graça que salva. Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Quem morreu no Jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram? Um cordeiro morreu. Deus arrancou as vestes de folhas de figueira. Adão e Eva se vestiram com folhas de figueira, porque eles se sentiram nus. Quando pecaram, se sentiram nus. Então fizeram aventais com folhas de figueira. Deus disse, não. Essa nudez que vocês têm agora só pode ser coberta pela pele do cordeiro. Um cordeiro vai morrer, e com a pele do cordeiro eu cubro vocês. E aquele cordeiro já representava quem? Jesus. Misericórdia, Deus foi misericordioso. Queridos, aqui diz o verso 25, fiquei com medo e escondi. Interessante que Adão, quando pecou, fugiu de Deus, escondeu-se atrás de uma árvore, e Deus apareceu no Jardim do Éden, chamando Adão, Adão, onde você está? Onde você está? Foi procurando, até que Adão respondeu, estou aqui. Mas por que você se escondeu? Ah, porque eu tive medo. Por que Adão teve medo? Porque ele tinha pecado. Quando a pessoa se apega ao pecado, ele começa a ter medo de Deus. Mas Deus, Ele quer perdoar o pecado. Se Ele quisesse matar você, Ele já teria matado. Alguém morreu no seu lugar. É Jesus, Ele morreu na cruz por você. Ele assumiu os meus pecados para que eu tivesse a vida que é dele. Não é para ter medo de Deus, tá certo? Você filha, você filho, você criança, você adolescente, quando não quer contar nada para o pai e para a mãe, esconde as coisas porque tem medo? Não. Pais e filhos precisam ser os melhores amigos, porque o pai e a mãe estão dispostos a morrer pelo filho. Ninguém mais está disposto a morrer pelo filho, não. É só o pai e a mãe que deixa de comer para dar de comer para a criança. Queridos, não precisamos ter medo dos pais, mas amar os pais. Deus também é o nosso Pai, que quer ser amado. E aqui diz, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O Senhor me deu um, está aqui um. É assim que funciona? Não. Verso 26. Mas o Senhor, esse Senhor representa Jesus, respondeu, servo mau e preguiçoso. Por que preguiçoso? Porque não trabalhou. Porque quem trabalha, duplica. Quem trabalha, duplica. Você não planta 10 grãos de milho, e quanto isso produz? Se você planta 10 grãos de milho, isso vai produzir quanto?
Quantas espigas não vai produzir daí? Muitas espigas. Ou seja, mas se você ficar sentado na sua cadeira ou balançando na sua rede e não fizer nada, não vai produzir, não vai duplicar. Produzir e duplicar precisa trabalho. Queridos, quando Jesus começou a contar esta parábola, ele tinha terminado de contar a parábola das 10 virgens. E ele terminou a parábola das 10 virgens no texto do capítulo 25, verso 13, que nós lemos: vigiem e orem, porque vocês não sabem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. Enquanto Jesus não volta, o que nós temos que fazer? Essa parábola que estamos contando agora, dos talentos, mostra o que nós temos que fazer enquanto Jesus não volta. Enquanto Jesus não volta, não é para ficar ocioso, preguiçoso. Aqui Jesus está condenando o preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Conhece algum preguiçoso por aí? Não levante a mão, não diga o nome dele. Mas certamente tem. Entende? A casa está cheia de mato. Ah, não tem tempo de capinar, não? Não tem tempo de capinar para limpar. Entende? O mato já está entrando dentro de casa. Entende? E junto com o mato vem também o quê? Cobra, não é? Queridos, Deus não gosta de pessoas preguiçosas. Ele deu 6 dias para trabalhar. Vocês conhecem aquele mandamento que diz assim? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Quantos? 6 dias trabalharás. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é para você descansar 6, não. É para você trabalhar 6 e descansar no 7º. Tem gente que gosta de descansar no 7º, mas também no 2º, no 3º, no 4º, no 5º. E aí passa fome. Fica na rede, confiando no Bolsa Família. E se o Bolsa Família falhar? E se do dia para a noite, de uma hora para outra, o governo falar, não tem mais Bolsa Família? O que vai acontecer? Meu irmão, minha irmã, a terra está aí. A terra sempre produziu. Plantando dá. Plantando dá. Você sabe que é difícil achar trabalhador? Cada vez mais difícil achar trabalhador? Porque as pessoas ficam confiando em quê? No Bolsa Família. Então, para que trabalhar? Queridos, Jesus Cristo diz, 6 dias trabalharás. Não importa se o seu pai é rico, não importa se o seu pai é pobre, você tem que trabalhar 6 dias. Ah, meu pai tem dinheiro. Não importa. Se você pensa assim, que o seu pai tem dinheiro, você não precisa trabalhar, para o céu você não vai também. Está claro isso, irmãos? Eu não preciso trabalhar, porque alguém uma vez me falou, eu não preciso trabalhar, eu recebi uma herança. Você não vai para o céu, meu irmão. Porque você tem que trabalhar com essa herança que você recebeu, dando comida para os pobres, alimentando o nu, vestindo os que precisam, alimentando os famintos. Tem muita gente precisando e nós temos que ser uma mão ajudadora. Como Jó, o Jó da Bíblia, ele disse, meu dinheiro é para vestir as viúvas, é para alimentar os famintos e os órfãos. Ele era rico, mas ele não guardava o dinheiro para ele. Ele trabalhava com esse dinheiro para ajudar os necessitados. Jesus viveu sempre servindo. Jesus viveu servindo. Aqui ele curava um. Ali na frente ele ressuscitava o outro. Lá na frente ele multiplicava os alimentos para que os famintos comessem. E ele sempre está entrando na casa das pessoas, levando cura, saúde. Jesus trabalhava. Até hoje ele trabalha, fazendo o bem. 6 dias trabalharás. Mente desocupada tem minhoca. Começa a inventar. Entendeu? Pensar no mal. Mente desocupada, oficina do diabo. Mãos desocupadas são instrumentos do diabo. Tem que ocupar a mente com algum serviço. Com algum serviço.
Se não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, porque você já tem, então trabalhe para ajudar os necessitados. Trabalhe para visitar os necessitados. Mas 6 dias trabalharás. E aqui diz, veja aí o verso 26. Mas o Senhor, que é Jesus, respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei? Você acabou de falar que eu colho onde não plantei, não é? E ajunto onde não espalhei. Se você pensava isso de mim, então você deveria ter o quê? Veja aí o que o Jesus falou para ele, verso 27. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Não, você enterrou. Servo mau e negligente. Verso 28. Portanto, tirem dele o talento e deem para o que tem 10. Por que tire daquele que recebeu 1 e dê para o que tem 10? Porque esse que tem 10 provou que ele é trabalhador. Ele recebeu 5 e agora tem 10. Ele não ia jogar fora se desse mais 1 para ele, certo? Porque ele é trabalhador. Ele multiplicou. O talento se multiplica pelo uso. Quando eu era da idade da Tayane aqui, as pessoas riam da minha cara, porque eu não sabia falar. Eu falava atrapalhado. Mas Deus me deu o dom da fala. Deus me curou. Aí, com 17 anos de idade, eu descobri que eu cantava. Comecei a cantar. Depois, eu descobri que eu sabia escrever também. Comecei a escrever. Então, um talento leva para outro talento, vai para outro talento, e de repente você tem 3, 4, 5, 6 talentos. Eu conheço um rapaz que trabalha aqui, que tem 7 profissões registradas na carteira. 7 profissões registradas na carteira. Ele é pedreiro, ele é eletricista, ele é encanador, serralheria, trabalha com serralheria, enfim. Uma profissão me leva a uma outra profissão, mais uma outra profissão. Você sabe fazer uma coisa, daqui a pouco você faz 2, e 3, e 4. Não tem limites, não. Não é Deus que diz, não, chega. Não, não tem limites. Não tem limites para aquele que, colocando o eu de lado, se coloca nas mãos de Deus, decidindo a fazer o trabalho de Deus. Deus vai multiplicando os seus talentos. Vai multiplicando. Dons, o Espírito Santo distribui dons. Uns têm dons de pregar, outros têm dom de cantar, outros têm dom de socorrer as pessoas, outro tem dom de língua, outro tem dom de ensinar, dom de apostolado, dom de profecia. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui dons. Será que você não vai ter nenhum? Será que você vai fazer como este homem que diz, o Senhor só me deu 1? Se você acha que você não tem nenhum, você está pior do que esse que recebeu 1. Entendeu? Porque esse que recebeu 1, pelo menos ele dizia, eu tenho 1. E tem gente que fala, eu não tenho nenhum. Calma lá, não fala uma coisa dessa, como você não tem nenhum? Quem ganhou menos, ganhou 1. Então, meu querido irmão, você pede para Deus ajuda para desenvolver o talento que você tem. Seja para convidar pessoas, seja para ir na casa da pessoa e abrir a Bíblia e estudar a Bíblia com as pessoas. Você chega na casa da pessoa e diz, você quer estudar a Bíblia? Se você falar com 5 pessoas, você quer estudar a Bíblia? Pelo menos 2 vão dizer quero. 3 vão dizer, não agora. Mas se você falar com 5, pelo menos 2 pessoas vão falar, eu quero. Então, domingos e terças eu venho aqui na sua casa para ler a Bíblia com você. Simples. E você vai memorizando a Bíblia. À medida que você vai lendo a Bíblia com as pessoas, você vai memorizando. E quando as pessoas fazem perguntas para você, e você não sabe responder,
Você durante a semana estuda e traz a resposta na semana seguinte. Entende? Quando alguém me pergunta alguma coisa que eu não sei, eu falo, vou buscar saber. E semana que vem a gente traz a resposta. Queridos, você vai memorizando, você vai explicando a Bíblia e cada vez entendendo melhor a Bíblia. Quem usa a luz que tem, recebe mais luz. Não pense que o sucesso acontece por acaso. Não pense que o sucesso acontece por acaso. O sucesso é resultado do esforço humano unido ao poder divino. O poder divino unido ao esforço seu, isso traz para você êxito, sucesso. Deus deu para você talentos, meu irmão. Veja aqui, se nós não usarmos nossos talentos, o que vai acontecer? Verso 29. Verso 29, porque todo o que tem, mais será dado. Deus está prometendo, aquele que tem vai receber mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, ou seja, aquele que recebeu um e não usou, até o que tem lhe será tirado, perde o que tem. Eu conheci um rapaz que pregava muito bem. Era um rapaz bonito, mais alto do que eu, uma postura, ele seria um pastor, porque ele estudou no mesmo colégio que eu estudei, pregava muito bem, todos achavam que ele seria um pastor, um grande pregador, mas ele se afastou de Deus. Ele tinha o dom da palavra, se afastou de Deus. Depois de 30 ou 40 anos, um amigo dele foi visitá-lo na Califórnia. Ele estava morando na Califórnia. Do Brasil ele foi para a França, da França ele voltou para os Estados Unidos e se casou, e ele estava morando na Califórnia nesta ocasião. E este amigo de escola foi até a casa dele. Aí quando ele chegou, bateu na porta, a esposa veio atender, ele se apresentou, eu sou fulano de tal, sou amigo do fulano. Ele já vem, tá? Espera aí que ele já vem. Enquanto ele não vinha, esse amigo foi contando para a esposa quem era o fulano. Olha, você sabe que nós estudávamos juntos, ele disse. Ele pregava muito bem, ele era comunicativo, ele tinha carisma, as pessoas ficavam ouvindo, não piscavam. E a esposa dele ficou olhando para o amigo que contava do marido e disse, você está falando de outro homem, você não está falando do meu marido. Não, eu estou falando do seu marido, estudamos juntos, quando tínhamos lá 18 anos, 19 anos, nós estávamos juntos, ele pregava muito bem. Ela disse, não, você não está falando do meu marido, porque o marido que eu conheço, o marido que eu tenho, ele é tímido, não sabe falar, muito envergonhado para falar em público. O que aconteceu? O que aconteceu com aquele homem? Ele tinha o dom da palavra e agora não tinha mais o dom da palavra. Ele perdeu. Deus dá e Deus também tira. Você não usou, é o que está aqui. Tire dele e dê para o que tem 10. Porque ele não quer usar. Se nós não usarmos os talentos que Deus nos dá, nós vamos o quê? Perder. Vocês sabem que quando eu fico muito tempo sem cantar e sem pregar, a minha voz some? Vocês não sabiam, né? Quando eu passo muito tempo sem pregar e sem cantar, a minha voz vai sumindo. Eu tenho que estar sempre cantando e sempre pregando para a voz ficar forte. Eu já percebi isso. Deus dá o talento, mas Deus quer que você use esse talento para a honra e glória dele. Enquanto Jesus não vem, não é para ficarmos ociosos, preguiçosos, sem fazer nada. Porque eu estou aposentado, agora
é merecedor para o aposentado que já trabalhou, agora descansar, ficar sem fazer nada. Queridos, Deus não pensa assim. Deus diz para o aposentado: seu coração está batendo? Está. Você está respirando? Está. Então, trabalhe. Trabalhe. Porque Deus dá vida e dá saúde para você com algum propósito. Não é para você ficar na rede sem fazer nada. Deus dá saúde, inteligência e sustenta a sua vida, mesmo aos 80 anos, com um propósito: salvar almas, ajudar pessoas, servir, viver para servir. Porque Jesus viveu para servir. Enquanto o nosso Jesus não volta, vamos usar os talentos que Deus nos deu. Amém? Amém. Quantos querem usar os talentos para Jesus? Quantos acreditam que Deus deu para você pelo menos um talento? Levanta a mão e fale: em nome de Jesus, eu vou usar esses talentos para a honra e glória de Deus. Amém? Eu vou orar nesse momento. Fique com a mão levantada. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelos dons, talentos, habilidades, pela voz, pela leitura, pela inteligência, pelas habilidades, pelos dons do Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós, os teus filhos. Que nós usemos esses talentos para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Que possamos usar esses talentos para levar Jesus para as pessoas e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Ouve lá do céu, Pai, a nossa oração. Abençoa-nos, derrama o Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor.